descobri o quanto que eu estava redondamente enganada, que a história não começou por isso, não. Raul Lodi, que é antropólogo, está com a gente. Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que prazer te receber, viu? Que bom. E quando a gente fala e a gente entender o porquê de alguns alimentos, alguns doces nas comemorações, às vezes a gente não liga, as histórias são fantásticas, né? É verdade. E quem é que não gosta de doce, né? É, mas por que o bolo de aniversário é redondo? Pois é, existe uma tradição, né, que cada comida tem um sentido, tem uma ligação ou histórica, ou étnica, ou cultural, e dizem que é uma lembrança da lua, para a deusa da agricultura Ceres, né, do Império Romano, representada pela lua. E para agradar Ceres, no dia do nascimento dela se fazia uma massa de trigo com ovos e tal, e vem esse desenho do bolo como uma referência que até hoje é lembrada nas famílias, nas casas, e não se concebe um aniversário sem bolo, né? É verdade, e principalmente redondo, relembrando a lua e a fertilidade e tudo mais, né? E a fertilidade, toda a questão da agricultura, porque são questões muito antigas. Por exemplo, a pamonha, a receita dela original tem quase 8 mil anos. 8 mil anos? É, porque são dos povos nativos das Américas, dos Incas, dos Maias. Isso vem de um preparo, que é o tamales, que é salgado e doce. Nesse caso, do milho, que é também latino-americano. Então, a gente tem uma mesa aqui, por exemplo, temos os 5 continentes aqui. Que legal, né? É, porque o Brasil... Antiquíssimas, né? Porque a gente está comendo também cultura. A gente come paladar, come gosto, come história, come memória e afetividade. Então, o doce tem essa possibilidade de trazer essas referências tão pessoais e familiares, não é verdade? E como você falou, de vários continentes. Aqui. Exatamente. O açúcar, que é da Ásia, e a canela, que pulveriza a rabanada. E por que se consome rabanada no Natal? Exatamente. A rabanada é um prato de aproveitamento de pão, feito vatapá, né, e outros pratos. E o pão tem um simbolismo dentro do pensamento cristão ocidental muito forte, não é? Então entra esse componente. E é uma comida muito tradicional, inclusive para as mulheres paridas. Daí o nome fatias de paridas. Quando a mulher tem filho, geralmente no Nordeste, dentro da dieta come. E se come em muitos povos rabanadas todos os dias no lanche, até com pão de forma. Mas será que no Natal é justamente pelo nascimento também? Exatamente, que Maria pariu, né? Maria pariu. Olha que legal. Muito legal, né? E isso, na verdade, a gente fala do Brasil e alguns pratos aqui, mas aqui é no mundo inteiro mesmo. Exatamente. E o bem casado? O bem casado é muito bom. Estou tendo aqui, ó, o masculino e feminino. Tem o casalzinho. Ou masculino e masculino. Ou feminino e feminino, lógico. Então, é a união, né? É a união. Então, são unidos pelo doce. O doce único, quer dizer, o sentido do doce como algo tão importante para desejar coisas boas, coisas doces. Daí a gente ter doces nas grandes celebrações. E doce tem que ser uma coisa bonita, gostosa e que te traga não só um sentido estético, mas também um sentido emocional. Então, muito e a gente grande, não tem receitas que marcam a vida da gente? Sim. E sempre, a grande maioria das vezes é com doce, né? Exatamente. É o bolo de fubá que você lembra que sua avó fazia. Estando na rua, se sente cheiro, você fala assim, olha, fulano de minha avó fazia. É, porque a gente come de corpo inteiro, né? A gente olha, ouve, cheira, come, percebe. Né? Então a gente aciona todos os nossos sentidos numa percepção tão generosa que é a própria comida, né? Você lembra da sua infância? Algum doce que te marca, que quando você sente o cheiro dele... Pudim de pão, que a minha mãe fazia. Aproveitava o pão, o que tinha na geladeira, banana, passa. E transformava. Aí cada receita era uma, porque era a cozinha da oportunidade. A cozinha é muita oportunidade. É verdade. É muito uma capacidade de reciclar de aproveitar, e de você estar reinventando sempre, aproveitar sempre. Então, muitos pratos nascem de acidentes ou de aproveitamento. Bom, né? Pratos clássicos Exatamente. E pratos super modernos. Petit gâteau, por exemplo, veio de um erro, né? Exatamente. O cozinheiro foi fazer um bolo, o bolo não deu certo, chegou mole e todo mundo achou fantástico. Exatamente. O pequeno bolo, o gâteau-bolo. O gâteau-bolo. Exatamente. E as frutas? Olha, as frutas elas trazem um sentido todo histórico de ciclos, né? De plantio, de colheita, de fertilidade. A uva aqui que faz o vinho, que tem mais de 5 mil anos o vinho, que nasce na Grécia, feita a moussaka que você acabou de comer. Maravilhosa. É uma receita grega tradicional.
e de outros países do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Então, essa coisa da multiplicidade, da fartura, da doçura, vai agregando esses valores tão humanos, que é da vida, da fertilidade, da sociabilidade e da capacidade de você estar numa mesa reunido com os amigos a comensalidade. Nada mais interessante, pode ser até um copo d'água. Você partilhar, né? Exatamente, dividir, né? de você socializar o alimento, que comida não é só para comer. Comida é para representar, é para juntar, pra é para agregar, significar. né? E as festas traduzem todos esses elementos. E aí né? a gente começa a ver algumas histórias que surgem, muitas vezes a gente não sabe nem de onde, por exemplo, a romã da sorte. Então você come a romã, você guarda a romã. Porque ela é o sentido da fertilidade. É quando ela está muito madura, ela explode. Ela abre e quando sozinha, explode, né? Os grãos, é a multiplicidade. Sim, é feito dividir, peixe né? também, a quantidade das escamas, as aves com as penas, quer dizer, essa coisa da multiplicidade que passa o imaginário de vida e de fertilidade. Então, acho que comida, cada vez mais, é um fenômeno do mundo. A gastronomia tem olhado para a comida como uma vertente da cultura, né? E eu acredito que um dos melhores ingredientes para a comida é o conhecimento. Então, os grandes chefes, os cozinheiros, as pessoas em casa, agregam às suas receitas os seus saberes. Isso é muito importante. E sabe o que eu estou achando mais interessante de tudo nos últimos anos? O resgate daquelas receitas tradicionais de algumas famílias. Os cadernos de receitas. Que foi se perdendo o manjar, por exemplo. Exatamente. E outras tantas, né? São verdadeiros textos patrimoniais. É verdade. Né? E existem grandes movimentos no mundo e no Brasil também de recuperar os nossos ingredientes, os chamados ingredientes de terroir, não é? Os locais. Então, acho que o Brasil tem uma cozinha tão generosa, tão ampla, porque a formação social e cultural do Brasil traz a mundialização, que esse português traz o mundo todo. A gente, na verdade, tem um país que é um continente, né? Exatamente. Nós temos um dos 5 maiores sistemas alimentares do mundo, só próximos da Índia, da China e também do México e do Peru. Então, junto com o Brasil, são as cozinhas mais diversas e variadas e mais ricas em ingredientes em cardápios. E a gente tem que começar, gente, a valorizar o ingrediente, eu acredito nisso, sempre faço isso em casa, da safra. Exatamente. Porque aí você pega o melhor de cada alimento e você passa a ter uma alimentação muito mais variada, como a gente sabe que precisa também, o né? alimento da época, né? É da época, e da o safra doce, certa. ele compõe o imaginário do brasileiro. O brasileiro, ele nasce da civilização do açúcar. Não é graças ao açúcar da cana-de-açúcar que se forma e que se monta esse país através desse ingrediente. Por isso que o brasileiro é tão próximo e valoriza tanto o doce. Já viu alguma comemoração que você não tenha um docinho? Porque o doce ele traz o sentimento da doçura, que é coisa boa. Né? Fulano é azedo, não, mas fulano é doce. Não é isso? Tem isso. Não Fulano verdade? é amargo. É coisa amarga, não. Fulano é um docinho, né? Então você gente agrega boa, esse valor. né? Exatamente. Agora, eu achei mais interessante a história do bolo, porque é tão antiga, né? Do bolo redondo, exatamente. associado à lua e tudo mais, Exatamente. A agricultura, o próprio milho que está aqui dentro desse processo, a pamonha de milho doce, o milho é também latino-americano. Para você ter uma ideia, só na América do Sul são mais de 400 tipos de milho diferentes. 400 tipos. Muita coisa. É uma biodiversidade, uma cozinha super rica e e super variada. versátil esse ingrediente, porque você faz tanta coisa. Sensacional, sensacional. Eu gosto muito. Nutritivo, barato, fácil, cuscuz, né, bolo, biscoito, angu, polenta. Faz um creme de milho, que é tudo salgado, doce. Muito tudo, bom, tudo muito bom. E o bem casado é uma coisa árabe, porque ele lembra o alfajor que a gente encontra na Argentina, muito comum. Então, alfajor é um termo árabe que quer dizer recheio, que é os recheios de amêndoas. E você encontra na Andaluzia até hoje, no sul da Espanha, os bolos de alfajor, são grandes, maiores. E Portugal chama de bem casadinhos. Né? Eles gostam de dar um diminutivo em tudo, né? Eles gostam, fica mais fofinho, né? Dá um abracinho, dá tudo. Então, o bem casado, ele passa a ser uma lembrança do cardápio de casamento, porque ele é simbólico. E agora tem bem nascido, bem vivido. Quer dizer, você vendo que em todas as fases da vida, você associa também ao bem casado, né? Um momento mágico, né? De oportunidade de mudança. Exatamente. Que bom, adorei. Viva! Bom, deve ter 1000 histórias. Muitas histórias. Você não faz um livro, menino? Eu tenho muitos livros escritos. Eu trouxe até um para você. Cadê, Tutu? Tá aqui. Mas não acredito que ele não traz. Eu tenho alguns. E esse aqui é um deles. Caminhos do Açúcar. Ecologia, gastronomia, moda, religiosidade e roteiros turísticos.
Aqui, ó. Menino, já vou começar hoje a ler. Aproveita. Vou aproveitar muito, com certeza. Quando eu gosto do livro, eu falo, tô comendo o livro. Então, mas eu tenho isso. Pior que antigamente eu tinha dó de riscar o livro. Agora eu falei, gente, pra que dó? Aí eu começo, eu marco tudo que eu achei interessante. Vou pondo uns clipes com uns lembretinhos de coisas que eu achei legal. Eu falei, e é isso, é você devorar o livro mesmo. Exatamente. É você fazer do livro uma parte da sua vida, né? Ele é um alimento. É um alimento, é verdade. Com certeza. Adorei ele conhecer, idem. Vou passar pra você, gente, o site, tem o www.campanhadoceequilibrio.com.br, campanhadoceequilibrio.com.br, Facebook e Instagram, Campanha Doce Equilíbrio. Vai lá que você vai ver histórias fantásticas e os livros todos. É só a gente colocar... Eu falei, você até Lodi? Lodi. Raul Lodi, nas principais livrarias, hoje pela internet, chega na tua casa rapidinho. Falou não vou nome que acham outra coisa. Vou te dizer que não é sugestão boa de presente, é fantástica, porque isso aqui é cultura para a vida toda e mais um pouco. Muito obrigado. Obrigada, viu? Adorei, um parabéns. Ano doce para você. Você também, uma vida doce. Obrigado. Obrigada, viu? Gente, que legal.